Segura essa aqui, rapaziada. Grandes momentos da Copa do Mundo 2026. Vamos assistir esse vídeo aqui do Eurão e ver os grandes momentos dessa Copa, assim, bora. A Copa do Mundo 2026 acabou, mas além da Espanha campeã e de Messi fazendo o torneio da sua vida, a gente teve vários outros momentos excelentes, como o Mbappé se tornando o maior artilheiro da história das Copas, um goleiro desconhecido que virou grande personagem da competição e um herói extremamente improvável. Vem com a gente pra relembrar tudo o que de mais importante aconteceu na Copa do Mundo de 2026. Bora. E a gente já começa com o show de abertura da Copa, e eu não tô falando do show da Shakira, da Anitta, nem nada, e nem do jogo de estreia entre México e África do Sul, e sim do show do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sempre o Brasil aparecendo em algum canto, sempre. Sampaio, que já tinha virado meme na Copa anterior e acabou sendo o centro das atenções mais uma vez, decidindo expulsar 3 jogadores logo na partida de abertura. Acho que as 3 expulsões foram justificadas, mas mesmo assim o povo pegou no pé dele, não só por isso, mas também pelo inglês meio quebrado dele na hora de anunciar as decisões, que deixou mudar o da África do Sul inteiro. Cara, esse momento aqui, sério, bizarro. Bizarro. Eu rachei o bico na hora que eu tava assistindo. Entendendo absolutamente nada. O México venceu esse jogo e inclusive... After the... E o maluco assim. Ninguém entendendo o que ele tava falando. Ninguém. Mas... enfim, se deu bem. Os mexicanos fizeram uma boa campanha na Copa, se tornando o primeiro país a sediar 3 mundiais diferentes, né? Teve Copa no México em 70 com o Pelé, teve Copa no México em 86 com o Maradona e teve Copa no México em 2026 com o Noni Madueke. Um momento que marcou demais a campanha mexicana foi quando no último jogo da fase de grupos o Ochoa entrou em campo e foi ovacionado. Um momento de celebração ali de uma lenda mexicana, né? Completando a sua 6ª Copa do Mundo como convocado. Uma marca muito bacana que ele divide com outros craques, embora ele só tenha entrado em campo em 4 dessas Copas aí. Mas independente do que aconteceu em campo, o mais insano do México nessa Copa foi a festa insana da torcida deles, com milhares e milhares de pessoas nas ruas comemorando. Teve até um coreano que se perdeu entre os mexicanos e foi imediatamente adotado por eles, e por aí vai. Isso é Copa do Mundo, amigos. Isso é Copa do Mundo, é sensacional. O ambiente é sensacional. Os caras realmente deram o espetáculo. E pra esse coreano era mais jogo torcer pro México mesmo, né? Porque a campanha da Coreia do Sul foi pavorosa. Começou com o vazamento de alguns da mídia criticando o som por conseguir uma isenção do alistamento militar. Aí os jogadores decidiram boicotar a mídia coreana. Quando os caras voltaram pra Coreia do Sul, o técnico foi vaiado e meio que fugiu do país. Foi um desastre completo. E pra piorar, acho que ele não vai mencionar, mas o técnico da Coreia foi ameaçado de morte. Ele e a família dele por ter feito um vexame assim na Copa. Loucura, tá? Isso que nunca ganharam um título. Imagina se tivesse 5 no peito, que nem nós. Grande estrela, o Son fez uma Copa fraquíssima, né? Já a sua estrela pode brilhar, porque se no futebol é essencial clubes e seleções estudarem o que tá acontecendo para conseguirem criar estratégias ali e vencer, também é assim no mercado financeiro. É por isso que eu preciso contar para vocês sobre a Copa BTG3. Vou ter que pular, Eurão. Desculpe. Vou ter que pular. Vamos ver onde que tá aqui o vídeo. BTG Pactual foi o Canadá, com o principal jogo dele sendo aquele contra o Catar, em que o meio-campista Koné acabou quebrando a perna numa infelicidade absurda, um lance muito feio, e o Madibo, que foi quem tava na dividida ali, tava completamente em choque com o que ele tinha feito, né? O Koné, aparentemente sob o efeito de analgésicos, já saiu de campo dando tchauzinho pra torcida mesmo com a perna quebrada. Nesse jogo, o meio-campista Saliba faz gol e levanta a camisa do Koné em homenagem, no que foi a primeira vitória do Canadá na história das Copas, e por um sonoro 6-0. Momento absolutamente histórico pros caras com bater no Qatar que nunca nasceu também, bater em quinta murta também é fácil, né? Hat-trick do Jonathan David e uma comemoração maluca do técnico Jesse Marsh, com os canadenses chegando nas oitavas de final pela primeira vez, depois de vencer a África do Sul nos 16avos de final, com o técnico dando um discurso emocionante dizendo que os jogadores são heróis canadenses e que o futebol vai crescer no país por conta deles. Ainda assim, a eliminação dos caras foi um pouco decepcionante, não só porque tomaram de 3-0 do Marrocos, mas pelo grande craque da equipe, o Alphonso Davies, sequer ter entrado em campo porque não se sentia bem, mesmo estando liberado pela comissão médica para jogar. Falando de outro país sede, os Estados Unidos infelizmente não foram tão hospitaleiros, com muitas polêmicas durante e até antes da Copa, e casos muito chatos como toda aquela questão do Ayman Hussein do Iraque, que foi detido e questionado por 7 horas no aeroporto antes de poder entrar no país. Esse árbitro aí que agora recentemente apitou a
Supercopa da UEFA. Não achei que foi lá aquelas atuações de árbitro boa, mas... Juizão Omar Artan da Somália, que teve a sua entrada negada e acabou ficando fora da Copa mesmo. E essa bagunça toda espirrou pra dentro de campo, né? Porque o Balogun tomou um cartão vermelho contra a Bósnia e deveria cumprir as suas... E adivinha quem tava ali? Adivinha quem deu cartão vermelho pra ele? Se a gente já não conhece. Pra dentro de campo, né? Porque Klaus. o Balogun tomou um cartão vermelho contra a Bósnia e deveria cumprir a sua suspensão automática no jogo contra a Bélgica. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se gabou de ter ligado pro seu amigo Infantino pra pedir que o cartão vermelho do Balogun fosse rescindido. Diz a FIFA que a decisão que eles tomaram seguiu o protocolo deles lá interno bem certinho. Mas é impossível não achar que essa pressão aí do Trump funcionou, com a gente tendo depois um senador americano agradecendo o Trump por ter se livrado do cartão vermelho do Balogun. Um absurdo completo que deixou todo mundo contra a FIFA, uma zona, e o Balogun pôde jogar contra a Bélgica. Ou não, porque ele mal apareceu. Os belgas patrolaram os estadunidenses e eliminaram os anfitriões da Copa do Mundo. Que feio, mano. Que feio, simplesmente que feio. Eu acho que essa Copa também mostrou pra gente que a FIFA é muito suja. E não só a FIFA, como tem outras coisas por trás ali. Principalmente a questão da Argentina, que eu acho que ele vai chegar nesse ponto. Depois da eliminação, o Balogun deixou entender que essa treta toda do Trump e do cartão vermelho dele foi mais prejudicial do que qualquer coisa para a seleção americana. Isso sem contar toda a treta com o Irã, país que inclusive tá em guerra com os Estados Unidos. A gente não sabia se eles iriam para a Copa ou não. Foram, mas com o fotógrafo do Irã barrado nos Estados Unidos, torcedores do Irã com ingressos revogados, membros da comissão técnica sem visto e eles precisando pegar um avião e sair do país correndo depois de cada partida. Um absurdo que fez jogadores como Taremi virem a público pedir tratamento igual, já que eles foram a única seleção entre as 48 sendo tratados dessa maneira. E o sofrimento do Irã não foi só fora de campo, mas também dentro dele, porque no último jogo deles na fase de grupos, o Khalilzadeh marcou no último minuto de jogo para classificar a seleção. Uma festa absurda. Ele tirou a camisa e comemorou com um óculos meme ali, só para no final das contas o gol ser corretamente anulado. Não bastasse esse sofrimento, mesmo assim o Irã ainda tinha chance de se classificar entre os melhores terceiros colocados, mas para isso tinha que esperar os próximos resultados. E aí eles sofreram de novo num dos melhores jogos da Copa. A Argélia jogava contra a Áustria e os dois times precisavam só de um empate para avançar. O jogo tava 2-2 e aí obviamente nenhum dos dois times estava querendo fazer nada para não se arriscar e ficar de fora. A Áustria felizona com o empate, deixando a Argélia trocar 110 passes em 5 minutos seguidos de posse de bola. Lembrando a fatídica desgraça de Rijon, quando na Copa de 82 a Áustria e a Alemanha Ocidental ficaram só trocando passes também para garantir um resultado que classificava elas e eliminava a Argélia. Só que depois de a Argélia ter sido... Cara, não sei se vocês já pegaram pra assistir, vocês geração mais nova, pra assistir um jogo de antigamente, por exemplo, pega lá a Copa de 1970. Tenta achar aí pra você assistir. É muito chato, é muito lento, sério. Muito lento. 5 minutos de posse de bola, a bola chegou no Mahrez e ele fez o gol do 3-2 que ia eliminando a Áustria. Era o karma batendo fortíssimo na seleção austríaca, tá? E nesse curto momento, quem tava se classificando no lugar da Áustria era o Irã. Só que toda a festa dos iranianos assistindo na concentração foi por água abaixo, porque no minuto seguinte a Áustria conseguiu empatar de novo o jogo. Acabou 3-3 e assim Argélia e Áustria se classificaram com empate e o Irã foi eliminado num dos momentos mais dramáticos da Copa do Mundo, triste, em que teve até argelino comemorando o gol da Áustria contra eles, porque com um empate eles passavam para pegar a Suíça e não para pegar a Espanha. Embora no fim das contas Suíça ou Espanha não deu muito certo igual, né? E esse caos todo só foi possível por causa de uma das novidades dessa Copa do Mundo. Com 48 seleções, a gente tinha não só os 2 melhores de cada grupo passando, mas também os 8 melhores terceiros colocados, que se classificavam para os 16 avos de final, uma fase de mata-mata a mais antes das oitavas. E essa não foi a única novidade, a gente também teve a introdução em todos os jogos da famosa pausa para hidratação, supostamente implementada por causa do calor absurdo que de fato está fazendo lá durante a Copa, mas que foi muito criticada por ser usada em todos os contextos, mesmo em jogo onde já teve alguma pausa por algum outro motivo, ou que a temperatura não estava tão extrema assim. Sim, muito chato, muito chato. A gente sabe também que, pô, não é só para hidratação.
é pra estratégia de jogo, pra conversar com os jogadores. Isso é fato. Conforme a Copa foi progredindo, ficou muito Os caras mais conversam do que bebe água, pô. Uns 5 jogadores bebem água, o resto tudo conversa com o treinador. claro que a pausa para hidratação, na verdade, é uma pausa para anúncios, para patrocinadores. De qualquer forma, essa pausa gerou uma mudança muito grande no futebol nessa Copa do Mundo, que ao invés de partidas com 2 tempos, a gente acabou vendo basicamente jogos com 4 quartos, com técnicos aproveitando essas pausas para hidratação para mexer no time e consertar as coisas. Exatamente. Outras regras envolveram a arbitragem e os nossos queridos amigos paraguaios resolveram ser cobaia das mudanças. No jogo contra os Estados Unidos, um lance inédito, com o juizão trocando um amarelo por falta que ele tinha dado pro Tim Rim dos Estados Unidos para um cartão amarelo por simulação pro Almiron do Paraguai, usando o pretexto do erro de identificação. E depois o mesmo Almiron foi punido no jogo contra a Turquia por tentar falar alguma coisa para um adversário com a mão na frente da boca. O que não pode mais e agora é punível com o cartão vermelho. Uma regra que surgiu depois daquele caso na Champions onde o Prestiani do Benfica ofendeu o Vinícius Júnior. E mesmo assim, ter um a mais em campo contra o Paraguai não foi suficiente para a Turquia, que perdeu esse jogo, também tinham perdido a estreia contra a Austrália e assim acabaram sendo uma das primeiras seleções eliminadas. Meu Deus, a Turquia, cara, perder pra Austrália. Assim, que mundo que estamos vivendo. Foram 62 finalizações turcas e 75% de posse de bola em média nesses 2 primeiros jogos, sem conseguir um mísero golzinho. Uma geração turca super interessante, com craquinhos como o Arda Güler do Real Madrid e o Kenan Yıldız da Juventus, que caiu precocemente. Em 2030, vamos pegar a Turquia pra, de vez, consagrar a melhor geração turca da história. Com certeza. Claramente uma zica com a tremenda aqui do Eurão, né, que elogiou os caras antes da hora e deu ruim. Curiosamente, a Turquia não foi a única decepção da Copa que acabou caindo pro Paraguai. Isso porque a Alemanha fez a sua estreia metendo 7-1 pra cima de Curaçao. Aquele jogo fez todo mundo retomar o medo dos alemães, deu flashback de outro caso que a gente não quer lembrar muito, né? Mas ficou por aí. Eles foram jogando cada vez pior, sofreram pra ganhar da Costa do Marfim, perderam do Equador no fechamento da fase de grupos e no jogo dos 16avos contra o Paraguai fizeram muito pouco e foram eliminados nos pênaltis. Esse jogo foi sensacional. Sensacional. Todo mundo era paraguaio nesse jogo. Histórico para os paraguaios, mas mais um vexame da Alemanha, que desde a conquista da Copa em 2014 acumulam 3 eliminações seguidas sem sequer chegar nas oitavas da Copa. São 3 Copas sem a Alemanha nas oitavas e sem a Itália sequer participando. É uma doideira completa, mas talvez a gente já tinha visto um sinal de que as coisas estavam erradas quando o Goretzka sem querer entrou no ônibus do Equador por engano. Você parece burro! Meu Deus do Se nem céu. o busão certo eles acertavam. E falando em recordes negativos, a gente tem que mencionar a Copa tenebrosa da Tunísia, que estreou tomando de 5-1 da Suécia e assim demitiu seu técnico depois de apenas um jogo. E aí eles contrataram de última hora o lendário Hervé Renard, que chegou para apagar o incêndio, mas não adiantou. O Jamie Lannister do futebol tomou 4-0 do Japão e a Tunísia foi eliminada com essas 2 goleadas. E falando de eliminações, a mais bizarra de todas foi sem dúvida o caos que aconteceu lá na seleção uruguaia. Começando com o fato do Muslera, um goleiro que sempre foi questionado por algumas falhas com a seleção do Uruguai, tá aposentado Se foi questionado nessa Copa, ele deu a certeza pra ser questionado. da seleção, não ser convocado desde 2022, só que aí nas vésperas da Copa, milagrosamente, o Bielsa desaposentou ele e trouxe o cara pra Copa. E não só isso, colocou o Muslera como titular. Com 40 anos de idade, ele falhou contra a Arábia Saudita, depois falhou contra Cabo Verde, e aí falhou monumentalmente contra a Espanha num jogo decisivo pro Patético. Patético. Uruguai, num erro tão absurdo que ele foi até substituído no intervalo. Aparentemente, ele mesmo pediu pra sair, mas essa eliminação precoce confirmou que os supostos problemas de vestiário que o Bielsa tinha com o elenco eram verdade, com parte do time se rebelando pelos métodos dele e tudo mais. O craque do time, Valverde, não tava jogando nada e saiu no segundo tempo dessa partida contra a Espanha, mas não adiantou porque o Uruguai perdeu e foi eliminado na fase de grupos mesmo. Saindo do gramado depois da eliminação, o Bielsa deu um grito bizarro, completamente estressado e frustrado com a situação, enquanto os jogadores voltaram pra... Cara, tem uma notícia que o Bielsa, ele não dava nem bom dia nos treinos pros jogadores. Como que o cara quer confiança dos jogadores se o maluco nem trata os caras com respeito? Bizarro.
casa em aviões separados mesmo. Foi um racha total, um completo desastre a Copa do Mundo do Uruguai. Subindo um pouquinho no mapa, vamos falar... Não só a Copa, né? O ciclo também, acho. Foi muito tenebroso. Da Canarinho, e depois tem mais sobre o Brasil aqui, tá? Mas vale mencionar o começo muito bom do Vinícius Júnior com a seleção nessa Copa. Ele foi o grande nome do time e marcou 4 gols em 3 jogos na fase de grupos, se tornando um dos poucos brasileiros a conseguir esse feito, junto de lendas como Jairzinho, Romário, Rivaldo e Ronaldo. O juizão ainda garfou um gol dele contra a Escócia, onde ele ganhou a frente do zagueiro normal, tomou um chute e mesmo assim teve gol anulado. Teve também um jogo suado do Brasil contra... Não foi anulado, que eu quero dizer, tipo, não foi justo ser anulado. Contra o Japão, né, com 1 a 0 dos japoneses, já dando aquele trauma na gente de uma eliminação precoce. Mas o Casemiro se redimiu no segundo tempo com um gol e o Martinelli apareceu salvador no finalzinho pra levar o Brasil. Cara, quando nós tomamos esse gol do Japão, eu pensei, meu Deus, eu não acredito que um dia eu vou ter que contar pros meus filhos que eu vi o Brasil ser eliminado pro Japão numa Copa do Mundo. Sério. É coisa que só o Brasil pode proporcionar pra gente. Brasil pras oitavas, onde a gente seria eliminado pra uma das sensações da Copa do Mundo, a Noruega. Foi um jogo muito triste porque tu consegue entender por que o Ancelotti tentou apostar no contra-ataque, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um pouco vergonhoso o Brasil se apequenando, se defendendo e jogando só no contra a seleção norueguesa, que com todo respeito... Agora eu vou falar. Velho desgraçado, como que o maluco faz o Brasil jogar pra trás contra a merda da Noruega? Contra a bosta da Noruega, que só tem o Haaland e o Odegaard. Cara, assim, até hoje eu fico... É inacreditável, cara. É uma boa seleção, mas não é nenhum bicho-papão. O Brasil teve chances, mas não conseguiu meter gol, né? Com o Endrick perdendo aquela na cara, com o Bruno Guimarães perdendo um pênalti num dos lances mais comentados da Copa. Afinal, por que ele bateu e não o Vini? A comissão técnica disse que o aproveitamento do Bruno era melhor, mas será que ele tinha experiência em alto nível, né? Com pressão bombando na cabeça. Pra bater um penal assim, é como... A Copa sendo do Vini, o maluco tava com a autoestima lá em cima. Porra, era pra ele bater, mano. Não importa se ele errou os últimos 5. Dá pro maluco bater, entendeu? Ele é o craque do time, ele é a cara do Brasil nessa Copa. Então, meu Deus, cara. É uma sucessão de erros, assim, inacreditável. Complicado. O fato é que ele perdeu e sem gol do Brasil, teve 2 do Haaland pra finalizar a nossa participação na Copa. Que ainda teria tempo do Neymar entrar no final e meter um gol de pênalti, em que ele ainda foi lá brigar e provocar o goleiro Nyland, como se o Brasil não estivesse perdendo e precisando de cada segundo pra tentar fazer um segundo gol. Foi uma cena patética, não serviu pra nada e a Noruega foi pegar a Inglaterra. E a Noruega foi sensação não só pelo Haaland marcando gol a rodo na sua estreia em Copas do Mundo e virando uma baita sensação mundial, mais até do que ele já era, né? E sim por toda a temática viking dos noruegueses durante a competição, né? Eles tinham posado vestidos de vikings ali e também teve a remada que a torcida fez em todos os jogos e os próprios jogadores repetiram, liderados pelo Odegaard no tamborzão ali, fazendo uma coreografia em sintonia com a torcida. Foi bem bacana de ver. A Noruega não jogava a Copa desde 98, então foi uma participação histórica pra eles que estavam lá certamente pela festa, né? Pena que a gente passou pelo caminho deles, né? Outra participação histórica na Copa foi a de Curaçao, menor país aí para uma Copa do Mundo, né? Com apenas um pouco mais de 150 mil habitantes e que surpreendeu muita gente conseguindo um pontinho no empate contra o Equador, fazendo o Dick Advocaat, que bateu o recorde de técnico mais velho de uma Copa do Mundo, chorar de emoção. Nesse jogo, inclusive, o goleirão Eloy Room fechou completamente a meta com 15 defesas, empatando o recorde de Tim Howard na história das Copas. Exatamente, alguns de vocês podem ter visto só que o Room chegou perto do recorde do Howard, mas o Eurão aqui acabou fazendo toda uma investigação, entrando em contato com a FIFA e tudo, e descobrimos que ele empatou sim o recorde. E quando a gente postou sobre isso, acabamos ganhando o reconhecimento do próprio Eloy Room. Foi logo antes do jogo de Curaçao contra a Costa do Marfim. Então o cara tava se preparando para um jogo decisivo. Talvez estava com o celular ali no vestiário e achou um tempinho para repostar um post do Eurão. Um momento certamente muito marcante na nossa trajetória aqui. E falando de campanha histórica e goleiro carismático, não tem como não mencionar Cabo Verde e o goleirão Vozinha. Ele que ganhou uma fama absurda, mas não foi nem o primeiro, né? Porque antes mesmo da Copa começar, um influenciador argentino resolveu pegar o jogador menos seguido da Copa no Instagram, o lateral Tim Payne da Nova Zelândia, e fez o cara
cara ganhar milhões de seguidores do dia pra noite. Infelizmente, durante a Copa, ele meio que não mostrou nada, né? Ao contrário do Vozinha, que fechou o gol contra a Espanha e transformou um jogo onde muitos esperavam uma goleada num 0 a 0, indo de um veterano desconhecido a um dos jogadores mais famosos da Copa. Terminou com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, virou o goleiro mais seguido dessa rede aí, doideira, né? Um jogo defensivo tão... Vozinha que agora tá no Colo-Colo. É, foi pro Colo-Colo. Todo mundo esperava que ele fosse vir pro Brasil, até porque acho que a maioria dos seguidores dele com certeza veio do Brasil, né? Do empenho da Casa TV de fazer o maluco crescer tanto assim. Foi pro Colo-Colo. Bom dos Tubarões que o artilheiro Oyarzabal da Espanha passou os primeiros 30 minutos do jogo sem sequer tocar na bola. Um recorde negativo histórico em Copas do Mundo. Um empate que foi comemorado como vitória. Cabo Verde comemorou muito esse empate como se já tivesse bom, né? Mas no final das contas terminou a fase de grupos invicto e garantiu uma heróica vaga no mata-mata. Mas infelizmente os caras pararam na finalista argentina. Não teve o que fazer. Mas assim, foi um jogo épico com o Cabo Verde jogando a vera. Com o Vozinha catando tudo e mesmo com o Messi marcando o primeiro num golaço com um domínio absurdo, Cabo Verde foi guerreiro e empatou com o Duarte e levou o jogo pra prorrogação. Na primeira Copa de Cabo Verde, eles conseguiram empatar com as duas finalistas, cara. É uma campanha absurda, pô. E quando o Lisandro desempatou na prorrogação, o Sidney Lopes fez um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo. Só que essa Argentina tava imorrível e em cobrança do Messi de escanteio, o Diney fez contra e Cabo Verde foi eliminada. Mas olha, eles não podem ficar tristes de jeito nenhum, né? Inclusive o goleiro Vozinha tava levantando seus companheiros depois do final do jogo, pra eles se orgulharem ali, saírem de cabeça erguida pela campanha absurda que fizeram. E sem dúvida essa seleção aí foi a grande personagem alternativa da Copa do Mundo, mas não tem como, né? Enfrentou o Messi e a Argentina e já era. E a Copa que o Messi fez, né? Falando nisso, o Messi estreou nessa Copa do Mundo num jogo histórico, onde ele podia ter sido expulso por uma entrada forte, mas não foi. Ficou em campo e acabou fazendo 3 gols pra chegar no recorde de maior artilheiro da história das Copas, junto do Klose. Aí, claro, no jogo seguinte ele fez mais 2 gols pra superar o Klose e se isolar como maior artilheiro da história das Copas. E no terceiro da fase de grupos fez mais um de falta, se tornando o primeiro jogador a marcar em 7 jogos seguidos de Copa, somando as participações em 2022 e 2026. O recorde do Klose foi estraçalhado pelo Messi e depois também pelo maluco do Mbappé, que desandou a meter gol na Copa do Mundo, tava doidinho por esse recorde e deixou o Klose comendo poeira também. Por falar em craque brilhando, o CR7 viu essa festa toda e não quis ficar pra trás. E aí fez 2 gols no segundo jogo de Portugal e se tornou o primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes, gritando: "Eu voltei" pra câmera. Voltou não. Pior que ele não voltou. Câmera no final. Além disso, tanto ele quanto o Messi se tornaram os únicos 2 jogadores na história a jogarem, entrando em campo mesmo, né, em 6 Copas do Mundo diferentes. Mas infelizmente pra ele o recorde não adiantou muita coisa, já que um Portugal pouco inspirado sofreu pra ganhar da Croácia, só conseguindo no finalzinho com o Gonçalo Ramos, o homem do gol nos acréscimos, quando o Cristiano nem tava em campo mais. E teve ainda um gol de empate milagroso dos croatas nos acréscimos, mas com um impedimento marcado por conta de um toque detectado no chip da bola, o gol foi anulado. E esse jogo então foi o adeus de Luka Modric das Copas do Mundo, certamente um personagem histórico das Copas, pelo que ele fez aí principalmente em 2018 e em 2022. Aí contra a Espanha, outra decepção, Portugal não jogou nada bem e foi eliminado com um gol salvador do Merino de novo nos acréscimos. Bruno Fernandes acabou jogando muito menos do que se imaginava, o Vitinha não foi o Vitinha do PSG e por aí vai. Ficam as críticas pro Roberto. Cara, é assim, Portugal é sempre essa seleção. Nunca ganhou nada, nunca demonstrou nada, mas a gente sempre espera que os malucos vá bem na Copa. Chega na Copa, não jogam porcaria nenhuma. É impressionante. Roberto Martínez que... Mas acho que isso também vale, principalmente recentemente, acho que isso tá acontecendo por conta do Cristiano Ronaldo. Só que também deixa a desejar nas Copas. Mais uma vez pegou uma geração de ouro, cheio de cara bom, que nem era da Bélgica, né? E não conseguiu fazer jogar tão bem. Logo depois da eliminação ele foi demitido e o Mister tá vindo aí. E falando na Bélgica, ela que começou a Copa como uma das candidatas a ser grande decepção, protagonizou do nada uma das viradas mais insanas dessa edição. A Bélgica ia perdendo de Senegal por 2 a 0 e o clima tava horrível, com o Tielemans e o Trossard batendo boca dentro de campo e tudo. Até que aos 86 minutos veio um gol salvador do Lukaku e poucos minutos depois o Trossard achou o Tielemans, que deixou tudo igual, resgatando os caras do fundo do poço. Na prorrogação, pênalti de Senegal e o Tielemans fez mais um, completando com o 3 a 2, uma das grandes viradas que a Copa já viu. Agora uma coisa que eu quero falar pra vocês. Se você é brasileiro,
você com certeza também tava torcendo contra a Bélgica. Bélgica, Argentina, por exemplo. E assim, parece que tudo que nós torcia contra dava errado. E o que nós torcia a favor também dava errado. Bizarro. E proporcionando à Bélgica uma despedida muito digna da Copa, porque eles fizeram essa virada, bateram os Estados Unidos com tranquilidade nas oitavas e nas quartas caiu pra Espanha fazendo jogo duro também, e de forma muito amarga, né, porque o Courtois tava catando tudo no jogo e mantendo a Bélgica viva, até que ele sentiu uma lesão, saiu de campo e entrou o goleiro reserva Lamens. Pra quê, né? O Pau Cubarsí resolveu testar o goleirão de fora da área, ele bateu roupa e o Merino no finalzinho fez o gol pra eliminar a Bélgica, que vai pra sempre levar aquela pergunta assim, né? E se o Courtois não tivesse se machucado? Se a Bélgica protagonizou uma das maiores viradas da Copa, a Inglaterra também, mas do outro lado da moeda. Isso porque os ingleses acabaram ganhando corpo durante a Copa, né? Primeiro estreando bem contra a Croácia, mostrando um bom futebol, e com as estrelas de Jude Bellingham e Harry Kane se revezando ali pra ver quem brilhava mais. O Kane tava tão badalado em certo momento que até o técnico do Japão parou pra tirar foto com ele na rua como se fosse um torcedor todo bobo ali, sabe? Aí no mata-mata a Inglaterra faz um jogo duríssimo contra a República Democrática do Congo, decidido por 2 gols do Harry Kane no final. E aí contra o México nas oitavas, outra batalha com o Bellingham brilhando com 2 gols e salvando um gol do César Montes ali na pequena área, né? Foi aquele jogo em que o Henderson na comemoração acaba quebrando o braço, caindo da placa de publicidade, e que o Kane tava com a voz assim. Aí a Inglaterra pegou a Noruega, que tinha eliminado o Brasil, e dessa vez não deu pro Haaland, com o Bellingham de novo iluminado, contando com uma falha do Nyland no segundo gol. O mesmo goleiro que contra o Brasil virou o Neuer no auge, contra a Inglaterra deu essa entregada aí. A Inglaterra chegou pra enfrentar a Argentina nas semis confiante, com aquela arrogância inglesa, né? Com o ex-jogador Joe Cole dizendo que os ingleses iam botar o Messi pra dormir, que iam acabar com ele, e que ele conseguia sentir nos seus ossos que a Inglaterra iria pra final. Pois bem, o que a gente viu foi mais uma exibição covarde sendo punida na Copa, com o time do Thomas Tuchel fazendo 1-0 com o Anthony Gordon e depois retrancando completamente, cada vez colocando... Foi totalmente culpa da Inglaterra, porque eles tinham muito mais poder de fogo do que a Argentina pra jogar, só que o maluco burro foi lá e colocou todo o time pra trás. Bizarro. Colocando mais defensores dentro de campo, recuando e recuando e deixando os argentinos jogar, com o Messi agora livre, tendo espaço na frente da área para criar chances, como na jogadinha de escanteio ensaiada em que ele passou pro Enzo Fernandes empatar com um golaço e comemorar provocando a torcida. Depois, já nos acréscimos, o Messi faz uma jogada de ponta e cruza de direita na cabeça do Lautaro Martinez, que mesmo com a Inglaterra tendo nada menos do que 6 defensores em campo, El Toro apareceu completamente livre dentro da área para virar mais um jogo pra Argentina e garantir os caras na segunda final consecutiva. Não foi dessa vez que a Inglaterra quebrou o jejum de 60 anos sem ganhar nada, e é mais uma baita geração arruinada por um treinador que na hora H não quis jogar bola e teve medo. E o Bellingham, que foi de protagonista pra sumido nesse jogo contra a Argentina, ainda deu um tapão do nada no reserva da Argentina, o Barco, depois que o jogo acabou. Mas a Inglaterra se redimiu com um jogaço absurdo. E esse maluco foi com carinha de choro depois que ele deu um tapinha aqui. Triste. Absurdo na disputa de terceiro lugar contra a França. Eles chegaram a abrir 4-0 no primeiro tempo. Parecia que ia ser uma goleada histórica, mas no segundo a França reagiu, né? Chegaram a quase fazer o 4-4, mas deu tempo ainda do Saka fazer o seu hat-trick, o Bellingham entrar e marcar um golaço absurdo no final para fechar um 6-4, que sem dúvida pode não ter sido o jogo mais bem jogado da Copa do Mundo. Cara, essa disputa para terceiro lugar é sempre o jogo mais broxante de todos. Porque os malucos não tá com tanta vontade em campo. Então o que acontecer, aconteceu, entendeu? Especialmente no lado defensivo, né? Mas com certeza foi o jogo mais insano de entretenimento puro dessa Copa. E esse jogo serviu muito pros recordes, né? Com o Olise da França chegando a 7 assistências nessa Copa do Mundo e se tornando o jogador que deu mais passes pra gol em uma única edição de Copa, superando os 6 do Pelé em 1970. Isso pra não falar do Mbappé, que meteu 2 gols nesse jogo, chegou a 10 na Copa do Mundo e se tornou artilheiro dessa Copa, mas não só isso, ele conseguiu passar o Messi e também se transformar no maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols em 22 jogos, uma marca absurda e que, cara, vamos combinar, o Mbappé tem pelo menos mais 2 Copas pela frente, talvez 3, então é bem possível que ele vai ampliar ainda mais e mais esse recorde no futuro. Muito foda. Muito
Foda. E pra alguém conseguir ultrapassar ele daqui a algumas décadas, vai ter que remar muito. E falando em recordes, que campanha histórica fez a Argentina de Lionel Messi? As recuperações incríveis deles contra Cabo Verde e contra a Inglaterra não foram as únicas. Isso porque nas oitavas contra o Egito a gente teve um dos jogos mais polêmicos dessa Copa, que gerou uma enxurrada de brasileiros e torcedores mundo afora, irritados com a arbitragem, né? Aí com razão ou não, dá pra discutir, mas o fato é que o jogo começou com o Egito abrindo o placar, depois o Messi perdendo mais um pênalti, o time do Salah ampliando 2 a 0 já no segundo tempo, só que aí o gol foi anulado por uma falta no início da jogada. Ainda assim o Egito de novo faz 2 a 0 e quando tudo parecia perdido e que a Argentina teria uma eliminação ali chocante, o espírito guerreiro desses caras falou mais alto. Primeiro o Cuti Romero diminuiu, depois o Messi na pura insistência deixou tudo igual. E nos acréscimos o Enzo fez de cabeça para mais uma virada espetacular e um momento absolutamente memorável que assim entra pra história das Copas, né, tranquilamente. É, tipo assim, ó, o Egito ele foi sentindo a pressão da arbitragem, também dos jogadores da Argentina e não tem o que fazer, mano. Quando você tá jogando contra 12, não tem o que fazer, pô. Alguns jogadores do Egito e principalmente o técnico dos caras saiu tão indignado que ele afirmou sem papas na língua que o jogo foi roubado. E aí nas quartas contra a Suíça, a Argentina enfrentaria mais um momento de emoção e polêmica do mesmo jeito. Os hermanos abriram o placar no comecinho, mas a Suíça vai muito melhor na partida e empata no segundo tempo com o Ndoye, no momento bom dentro do jogo. Com a Argentina cansada, o Embolo dá uma das maiores vaciladas da Copa e simula uma falta no meio do campo sem contato do mais absolutamente nada, um piscinaço completo. O VAR chamou por causa daquele protocolo do erro de identificação, já que o juiz tinha dado amarelo pro Paredes por essa suposta falta no Embolo, né? Corrigiu o lance, deu o segundo amarelo pro suíço, que saiu de campo botando a mão na frente da cara completamente... Assim, você pode discutir isso aqui, mas assim, que é vergonhoso é... Puta que pariu, que maluco burro, cara. Que maluco burro. Eu lembro perfeitamente, o Canadá tava, assim... destruindo naquele momento ali. O Canadá tava muito pra cima. Eles estavam pertinho de fazer o segundo gol. Pertinho de passar a Argentina. Só que assim, olha a burrice que o cara cometeu, pô. E tem que dar amarelo, pô. Essa simulação, essas simulações assim são patéticas. Envergonhado pelo que tinha feito e os europeus ficaram com um a menos. E aí não teve jeito. A Suíça se segurou como pôde até a prorrogação, mas o Julian Álvares resolveu tirar da cartola um golaço absurdo, metendo lá onde nenhum goleiro pegaria. O Lautaro completou no finalzinho e a Argentina passou de modo épico mais uma vez. Aí venceu a Inglaterra e chegou na grande final da Copa de novo. 2 vezes seguidas em final de Copa para Lionel Messi, aos 39 anos de idade, fazendo uma Copa do Mundo que individualmente é, com segurança, uma das melhores da história desse torneio. E do outro lado dessa final, o craque da Espanha, aquele garotinho que o Messi deu banho quando era um bebê e que representa exatamente o contrário, a nova geração, Yamal com apenas 19 anos. A Espanha chegou como uma das favoritaças para essa Copa depois de vencer a Eurocopa e chegar na final da Nations League, só que o começo empatando em 0 a 0 com Cabo Verde não deu as melhores impressões. Porém depois venceram a Arábia Saudita com o brilho do Yamal, venceram o Uruguai naquele jogo terrível marcado pelo Muslera falhando e foi garantido a sua vaga na final com jogos até tranquilos. Naquele esquema de controlar o jogo fez 3 a 0 na Áustria, aí bem verdade precisou marcar nos acréscimos contra Portugal com o Merino, mas não tinha sofrido, e contra a Bélgica tomou um susto também, mas o tempo todo foi o melhor time e o Merino de novo foi decisivo para eles enfrentarem a França nas semis. E que decepção essa semifinal, hein? Porque a França tinha feito um torneio maravilhoso, o quarteto de ataque deles botava medo em todo mundo e variava quem brilhava mais na Copa, né? Com o Mbappé inclusive fazendo uma campanha lendária também, mas no momento que mais precisava, eles jogaram mal, foram completamente dominados pela Espanha, enquanto Mbappé, Dembélé e Olise sumiram e com o 2 a 0... Bizarro esse jogo, bizarro. Eu pensava que, assim, a França ia massacrar a Espanha. Massacrar, tipo, na questão também de uns 2 a 0 mais ou menos. Mas de ter só a posse da bola, chute toda hora no gol, pressão, tudo mais. Os malucos simplesmente sumiram. Sério, eu acho que foi a maior decadência de qualidade que eu já vi numa Copa. De verdade. Os espanhóis chegaram na final da Copa do Mundo tomando um gol só na Copa inteira. O Unai Simón chegou a bater recorde de goleiro com mais tempo sem tomar gol em Copas do Mundo. Foda. Era então o time do controle enfrentando o time do caos, da imprevisibilidade. Era o time do técnico Scaloni que, quando estava fazendo as suas certificações, recebeu mentoria do técnico do outro lado, o Luis de la Fuente. O time do Messi, de 39 anos, contra o time do bebezinho que ele deu banho, Yamal, de 19.
tinham todos os ingredientes para ser uma final absurda. Pelo menos no papel, né? Porque o que a gente viu na prática foi um jogo em que uma hora a Espanha atacava e na outra a Argentina defendia. Um jogo completamente defensivo da Argentina que se segurou como pôde frente a uma Espanha que jogava do seu jeito, controlando a posse de bola, na paciência, sabendo que uma hora o gol ia sair, mas não saía, mesmo com o domínio completo da partida. Inclusive, a Argentina não teve nenhuma finalização certa no jogo inteiro, e o primeiro chute a gol, mesmo bloqueado, foi lá já para 110 minutos. Eles jogando no sacrifício, na dedicação, mas realmente sem conseguir botar a bola no chão, né? E o Messi acabou sendo praticamente anulado o jogo inteiro. O Enzo Fernandes conseguiu ser... Ele não foi anulado, ele não jogou o jogo inteiro. Ele simplesmente sumiu, fez nada. Expulso, e depois de um gol anulado polêmico do Nico Williams, em que o juiz viu uma falta do Merino meio que de costas pisando no pé do Otamendi, finalmente o substituto Ferran Torres, o Tubarão, um jogador que fazia uma Copa muito contestável e vinha perdendo gols, um cara que poucos apostavam que poderia ser o verdadeiro herói dessa competição, mas ele entrou e no momento que mais importava, mandou um canhotaço como se fosse canhoto, para fazer um belíssimo gol e selar a segunda Copa do Mundo espanhola. De uma Espanha que só tomou um gol. Eu acho que assim, se a Argentina tivesse ganhado essa Copa, acho que teria sido a Copa mais contestada da história, de todas. Então, meio que a Espanha salvou isso daí. Nessa Copa inteira, de um time que tá há Salvou a mais de FIFA. 2 anos sem perder uma partida e que na base de um futebol bonito, de toque de bola, na pura essência do tic-tac, ganhou seu segundo título de Copa do Mundo, deixando claro: no século XXI, o país do futebol é a Espanha. É tanta coisa legal que certamente alguns momentos ficaram de fora, né? Como o Mazraoui levantando 2, o funcionário do estádio ficando preso na bandeira, ou o atacante do Uruguai que abandonou o seu amigo com cãibra para tentar fazer um gol. Mas fiquem tranquilos que vai ter mais conteúdo sobre essa Copa, vai vir um vídeo aí especial sobre essa conquista da Espanha, Foda. beleza? Então podem aguardar e me cobrar depois. E enquanto isso, eu pergunto pra vocês se teve algum momento dessa Copa do Mundo que pra vocês entra na lista de maiores momentos da história de todas as Copas. Porque a gente fez um vídeo só sobre isso, inclusive com a participação do público. Se você não assistiu, tem Muito aqui então foda. preparadinho mais de 50 dos momentos mais marcantes de toda a história da Copa do Mundo. Vale muito a pena assistir. Valeu, Eurão. Vidiaço, uma puta Copa, assim. A final não foi tanta, né? Eu acho que a final foi até um pouco decepcionante, visto que a gente tinha visto das duas seleções. Mas foi uma Copa muito legal, cheia de coisas interessantes.